Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, da disciplina de Matemática. Esse vídeo é dedicado aos alunos do 9º ano e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4. Esse capítulo 4 nós iremos ver apenas o básico para ver o capítulo 5, que é função, que ele é mais complexo. Então no capítulo 4 a gente tira algumas informações, conceitos básicos para serem aplicados no capítulo 5, que é função. Uma das partes do capítulo 4 que é muito importante é como se representar uma função, certo? Uma função pode ser representada de várias formas, do modo algébrico, do modo gráfico, que é através de desenhos com plano cartesiano, e também através do diagrama de flechas. Hoje nós iremos ver um pouco sobre a representação dele, do diagrama de flechas, e um pouco da representação algébrica. Então é o seguinte, eu coloquei aqui a definição de função, mas nós vamos ver mais adiante no capítulo 5 novamente. É só para ficar um pouco mais claro. Definimos função como uma relação entre dois ou mais conjuntos estabelecido por uma lei de formação, isto é, uma regra geral. Os elementos de um grupo devem ser relacionados com os elementos de um outro grupo, sempre através dessa lei. Então coloquei alguns diagramas de flecha aqui, que é uma das representações que a gente tem que saber, só para você ver se representa uma função ou não. Então vamos lá. De acordo com essa definição, que foi dita aqui, que cada elemento de um conjunto deve estar relacionado a apenas um elemento do conjunto B, de um conjunto A com um conjunto B, nós vamos utilizar essa definição para ver quais desses aqui estão representando uma função. Então, nessa primeira representação aqui, a gente vê que cada elemento do conjunto A está sendo representado com um único conjunto do elemento B, certo? O 1 ele só vai para um valor, 2. O 2 só vai para um valor, que é o 9, e o 3 vai para o 10, e o 4 para o 0, certo? Ou seja, não tem mais de um elemento sendo relacionado com um elemento do conjunto A, entendeu? Não tem mais de um elemento do conjunto B sendo relacionado com um conjunto A. Outra coisa, não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A, porque se ele não tiver relação, ele não é função. Uma função tem que ter relação. Então nesse caso aqui, isso aqui, esse diagrama aqui, ele é função, ele representa uma função. Vamos para cá. Nesse exemplo aqui, nesse diagrama aqui, o elemento aqui, Azinho do conjunto A, está representado com o elemento E. O B está com D. O C não tem uma representação aqui. Se ele não tem uma representação nesse conjunto, ele não pode ser uma função. Então esse aqui não é função. É bem simples, Vamos ver esse caso aqui. Olha só. Eu tenho um elemento do conjunto B recebendo de dois valores de elementos do conjunto A. Ou seja, o 1 deu 20, o 5 deu 20 também. O 9 se relacionou com 30. Isso pode? Pode. O que não pode é sair duas flechas aqui, do A. Tipo assim, sair uma pro 20 e uma pro 30, não pode. Então esse aqui também é função. Então aos poucos você vai entendendo as regras, É simples. Vamos para cá. Você entendendo no modo geral. Do A está saindo pro D, do B está pro E e do C está pro E. Beleza, pode? Posso ter essas relações? Posso. Não está saindo 2 de A, nem 2 do B, nem 2 do C. Não. Ok, até agora ok. Sobrou algum elemento do A? Não. Todos estão sendo relacionados. Pronto, já é o suficiente. Ah, mas aqui sobrou 2 elementos do conjunto B. Não tem problema. Do conjunto B pode sobrar tranquilo. Então esse aqui é função. O que não pode sobrar é do A. Vamos lá. Aqui a gente vê que o 6 e o 4 estão pro 7. Beleza, isso aqui pode, não tem problema nenhum. Só tá saindo uma flecha do 4 e uma flecha do 6, beleza. Tá saindo só uma flecha do 2? Tá, tudo bem. Agora do 0 está saindo 2 flechas, uma pro 3 e uma pro 5. Ele não pode se relacionar com 2. Então esse aqui não é função.
Agora é o seguinte, ó. Depois que você viu isso aqui, já sabe diferenciar o que é uma função, ou quando é uma função, quando não é uma função. Esse tipo de representação de diagramas fica mais simples, certo? Isso aqui vocês vão praticar no livro que tem um exercício resolvido. Aí a gente tem que saber o que é contradomínio, domínio e imagem, certo? Domínio, a gente chama de D maiúsculo. Contradomínio, CD maiúsculo. A gente só abrevia, a gente vai só abreviar mais na frente. E a imagem. A imagem a gente vai chamar de maiúsculo, certo? Então vamos lá. Domínio, contradomínio e imagem. Deixa eu colocar aqui do outro lado. O domínio, ele vai ser todos os elementos do conjunto, do primeiro conjunto, do conjunto A naquele caso lá. O contradomínio vai ser todos os elementos do conjunto B, que é o segundo conjunto, né, que vai estar chegando as flechas. E a imagem, a gente coloca o IM, pode ser o IM, imagem, que às vezes a gente coloca alguns conjuntos só com I maiúsculo, certo? Então no início você pode colocar IM de imagem, não tem problema não. Essa imagem é só os elementos do conjunto B que estão sendo relacionados. Então vamos lá. Vou colocar aqui o exemplo com o diagrama de flecha novamente. Eu vou colocar A, B e C. Aqui eu vou colocar E, D, E e F. Aí eu faço o seguinte: eu vou relacionar o A com E, o B com D e o C com D. Pronto, aí você vê o seguinte. Primeiro, verificar se isso aqui representa a função. Está saindo apenas uma flecha de cada elemento? Tá, beleza. Sobrou algum elemento aqui? Não, ok. Então já é o suficiente para ser função. Aí vamos lá. Quem é o domínio? Isso aqui é uma função. Quem é o domínio dessa função aqui? O domínio vai ser todos os elementos do conjunto A. Então o A, o B e o C. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, não importa se foi relacionado ou não. Então é E, D e F. E a imagem? A imagem é apenas os elementos que estão sendo relacionados no conjunto B. No caso é o E e o D. É D. Bem simples, né? Muito, muito fácil. Agora vamos ver uma representação algébrica. Por exemplo, uma função a gente escreve desse modo aqui. A gente vê lá no 8º ano, né? F de x é igual a x mais b. Ou uma função do segundo grau, que nós vamos ver mais adiante no capítulo 5, né? Que é ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Como essa aqui a gente já viu no 8º ano, nós vamos utilizar um pouquinho para ver essa aqui, um exemplo dessas aqui. Essa aqui no capítulo 5 a gente vê exemplo delas também. Até nesse capítulo a gente pode ver, eu vou explicar um pouquinho mais adiante, nos outros vídeos. Para quando chegar no capítulo 5 tá mais fácil de entender. Então vamos lá, vamos usar uma dessa aqui. Por exemplo, f de x é igual a 2x menos 1. Certo? Aí eu coloco aqui o conjunto A, o conjunto B. Vou colocar 0, 2, 3. Pode ser fora de ordem, não interessa. Vou colocar 10. Aqui eu vou colocar menos 1, 5, 19, 3 e o 12. Aí vamos lá. Vamos relacionar os elementos aqui desse conjunto aqui com os elementos desse conjunto, de acordo com essa função. Então, ó, eu vou pegar cada elemento dessa aqui, substituindo essa função no valor da variável, né, que a gente sempre tem aqui numa equação ou numa função, para encontrar os valores de b. Então vamos lá. 2, né? Vamos supor que o x seja 0. 2 vezes 0, 0 menos 1 dá menos 1. Então o 0 está relacionado com menos 1.
Agora eu pego o 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Opa, então 2 é com o 3. Certo? 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Ah, então 3 vai estar relacionado com o 5. Vamos pegar o 10. Se o 10 estiver relacionado com algum desses aqui, pronto, já é função. Todos tem que ter uma relação, se não tiver, já era. 2 vezes 10, 20. 20 menos 1, 19. Deu certo, beleza. Relacionei todos. Certo? Se tivesse sobrado um elemento aqui, eu já pararia por aqui, já ia dizer, não é função e não ia calcular, não ia determinar o domínio contra domínio nem imagem. Beleza? Como eu já consegui determinar que isso aqui é uma função, agora eu vou destacar domínio contra domínio e imagem. O domínio, todos os elementos do conjunto A. Então é 0, 2, 3 e 10. Não precisa colocar na ordem, certo? Se alguma questão estiver especificando que pede para colocar na ordem, aí você coloca. Contra domínio, todos os elementos do conjunto B. Menos 1, 5, 19, 3 e 12. E a imagem, todos os elementos do conjunto B que estão relacionados com elementos do conjunto A. Então é menos 1, 5, 19, 3 e 12. Certo? Fácil, muito simples, né? Agora, vamos para o valor numérico de funções. Só para a gente terminar aqui. É bem simples também. Eu tenho uma função qualquer. Eu vou colocar dois tipos de função. Agora eu vou utilizar uma função desse tipo e uma desse. Vamos utilizar mais desse, mas eu vou colocar uma desse só para a gente começar. Vamos pegar dois tipos de função. Vamos pegar uma função igual a 3x menos 2. E essa função aqui igual a x ao quadrado menos x. Pronto, bem simples. Aí tem questão, exercícios, que pede só para determinar o valor numérico. Por exemplo, qual é o valor numérico da função do valor 3? A gente lê o seguinte, ó, o valor de f de 3, viu? Determine o valor de f de 3. Quanto é que é o f de 3? O f de 3 é igual a 3 vezes o x, que é um x, 3. Menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Qual é o valor de f de 5? 3 vezes 5 menos 2. 15 menos 2, 13. Então f de 5 é 13. Qual é o valor de f de 0? 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Moleza, muito simples. Não tem dificuldade. Aqui do mesmo jeito. Quando for do segundo grau, não tem problema. Vamos calcular aqui o f de 0. 0 ao quadrado menos 0. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 0, 0. Calcular aqui o f de 1. 1 ao quadrado, menos 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Aí, deu 0 também. Vamos calcular aqui o f de 2. 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. Vamos calcular aqui o f de 10. Fica 10 ao quadrado menos 10. 10 ao quadrado, 100. 100 menos 10, 90. Certo? Eu vou colocar lá no grupo da turma a página do livro e o exercício que vocês devem fazer. É bem simples, vocês têm que fazer o passo a passo. Se não fizer o passo a passo, não tem como entender o restante das atividades. O passo a passo está lá tudo bem explicadinho. Façam o passo a passo. Bons estudos, pessoal.